Eduardo, você toca em alguns pontos aí que eu vou voltar depois ao longo da nossa conversa, mas gostaria de colocar para você que está em casa, por exemplo, quando a gente traz o Eduardo Madureira ao programa, não significa que a gente está beneficiando a pessoa pelo fato de ser um vereador. O programa é Momentos de Fé. O que eu relatei no início da nossa conversa é exatamente o que a gente percebe. Você surge de uma experiência religiosa, de uma vivência, de uma caminhada cristã que te motivou a ter, a cada dia que passava, esta sede de vida orientada para a verdade, para a justiça. Você fez uma experiência de igreja que te deu uma sensibilidade para com as necessidades, as carências do povo de Deus, e você colocou uma coisa muito interessante. A sua experiência com a pastoral da juventude. Muita gente da sua geração surgiu, de fato, para a política na história do Brasil, aí, na nossa recente história, muita gente dessa experiência de trabalhos com pastoral da juventude, é exatamente essa sede de justiça, essa vontade de ver um país melhor. Muita gente daí acabou se embrenhando no mundo da política. Algumas pessoas, talvez por não terem solidez, se perderam, se deixaram corromper. E quando a gente traz o Eduardo Madureira hoje aqui, é exatamente para mostrar isso. Tem pessoas de Deus dentro dos espaços públicos, e muitas. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se manter em Deus mesmo estando no espaço público. Tem pessoas que se perderam, porque infelizmente o ser humano ele é corruptível, ele é tentado a todo dia, a todo momento. Você é prova disso, por estar hoje dentro da Câmara dos Vereadores de Montes Claros, você lida com as coisas que aparecem lá. Eu gostaria de te perguntar, Eduardo, dentro deste contexto, dentro desta realidade, desses desafios todos, como é que o Eduardo... Porque eu não sei se você se sente assim, mas, por exemplo, enquanto sacerdote, eu vejo a missão, os desafios diante do povo de Deus, os desafios da paróquia, os desafios do trabalho de evangelização com meio de comunicação, os desafios com a música. Aí, de vez em quando, eu paro sozinho lá em casa, rezando, eu e Deus, e eu falo assim para o Senhor: poxa, Senhor, eu sou o Jairo, aquele menininho que talvez ninguém dava muita coisa por ele, e eu estou me sentindo assim, Senhor, diante desta realidade, de tantos desafios. Então, eu gostaria de te perguntar, Eduardo, como é que o Eduardo, esse menino que veio de lá, do bairro Santo Inácio, que fez toda uma experiência de igreja e que por sua experiência de igreja sentiu esse desejo de se envolver mais e acreditou na política e continua acreditando na política, na sua presença na política, como uma forma de fazer a justiça acontecer, de lutar pela dignidade da pessoa humana. Como que o Eduardo, aquele menino que hoje é um homem, que tem uma experiência religiosa, que tem uma vivência, tem uma história de fé, se sente diante desta realidade política do nosso país hoje, que pode ser muito bem representada pelo cenário político de Montes Claros, no qual você está envolvido? Como que você se sente como homem de Deus dentro desse contexto? Os desafios são muito grandes, sabe, Padre? Às vezes, como o senhor disse, às vezes são tantos os problemas que nós nos sentimos, às vezes, impotentes, principalmente por não ter o poder de resolução de algumas coisas. Como eu disse, o poder, às vezes a gente vai numa comunidade, está vendo uma situação tão precária. Hoje, por exemplo, algumas mães de família e pais de família lá da comunidade rural de Santa Bárbara foram na Câmara pedir ajuda sobre o programa Escola em Tempo Integral, que lá não estaria funcionando muito bem, os alunos... Então, assim, é algo que a gente pode interferir, mas a gente não tem o poder de resolver, porque a gestão da administração municipal ela é feita pelo prefeito e pelos secretários. Então, o poder do vereador é limitado. Mas eu quero deixar claro o seguinte, que esse é um processo que foi, no meu caso, foi construído de longo prazo.
Eu atuo na política não foi só quando a gente chegou ao mandato, eu já fui do Conselho Municipais, eu sou adepto mesmo na faculdade, eu sou formado em Ciências Contábeis, meu trabalho de conclusão do curso foi sobre orçamento participativo. Né? Tem toda uma história de participação então na realidade social. Isso. Né? E no mandato, a gente não está sozinho, tem muita gente colaborando. Nós fizemos hoje uma audiência pública fantástica para tratar da questão dos leitos da UTI neonatal, que foi algo que eu não tinha conhecimento. Para todo mundo foi uma surpresa, porque tem coisas que, por a gente não vivenciar, a gente não tem conhecimento. E alguém que sofreu com aquilo, né, nós tivemos aí o doutor César, foi muito brilhante no exercício de cidadania, indignado, fez a denúncia da falta de leitos. E aí nós estamos buscando resolver. Fizemos audiência pública, levamos o Ministério Público, a secretária de Saúde, o próprio doutor César, representante dos hospitais. Estamos encontrando solução para o problema da UTI neonatal, com os investimentos que precisam ser feitos, com os profissionais. Os desafios são muito grandes, mas a gente tem muita fé, né? A gente procura, inclusive, fazer acompanhamento com profissionais para que a gente possa definir muito bem a plataforma de ação parlamentar, porque são tantos os problemas e tantas dificuldades no exercício do mandato, que a gente às vezes tem dificuldade de definir isso. O que é prioridade para o mandato de vereador? Onde a gente precisa focar? Hoje eu tenho clareza, por causa desse problema que aconteceu, que a falta de leitos de UTI neonatal é prioridade, que a gente tem que resolver. E a gente tem que buscar resolver. E aí tem outras coisas que eu particularmente, uma das bandeiras que nós defendemos e conseguimos construir foi uma frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente, para que a gente possa debater políticas públicas. Né? Nós temos hoje problemas na área de educação, de saúde, na área das drogas. Né? A gente precisa cuidar dos nossos jovens, dos adolescentes que infelizmente entraram por esse caminho. A gente precisa cuidar desses e precisa evitar que outros entrem nesse caminho. Inclusive, Eduardo, nesta dimensão da criança, do adolescente, é muito interessante você trazer essas realidades, essas reflexões. São os gritos do povo, né? São os sofrimentos que o nosso povo experimenta. E vocês, como até aquele que não tem uma caminhada cristã, é chamado a agir com justiça, né? No princípio da justiça, no exercício da política. Mas lutar por essas causas é lutar pela dignidade da pessoa humana, da vida humana. Você fala das crianças, né, e dos adolescentes. Há muitas forças no município. Nós precisamos crescer muito nesse sentido. Há muitas forças unidas querendo dar um suporte, mas a gente vê que ainda precisa crescer muito. Inclusive, quando você fala do apoio à questão de um trabalho mais acertado no combate à dependência química, por exemplo, né? E apoio às pessoas que estão em situação de dependência química, porque no país, por exemplo, a gente vai percebendo que está surgindo a consciência de que é necessário, de fato, dar um suporte a essas pessoas para que elas possam se recompor. Mas no nosso município nós ainda estamos longe disso. Nós temos algumas forças, algumas instituições, inclusive nós temos aqui uma extensão da Fazenda da Esperança, que é a Fazendinha do Frei Valdo. Temos também Estrela do Oriente, que é do Léo, conheço o rapaz. Tem algumas, assim, sabemos de algumas casas de recuperação pentecostais, temos a Rainha da Paz, mas eles não dão conta da demanda, e o sofrimento das famílias é muito grande, né?